Obrigado a todos por estar aqui, né, à tarde, logo depois do almoço. A gente sabe quanto que é difícil estar acordado essa hora. Obrigado pela Sandra, pela organização, pela parceria, né, todos esses anos aí trabalhando junto com a Ecolab. Eu acho que sempre é bom a gente conseguir falar um pouquinho dos trabalhos, das coisas que a gente tem feito juntos. Acho que isso é um negócio muito legal, né? A gente agradece pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco daquilo que a gente vem fazendo ao longo do tempo aí, né, e das nossas impressões sobre o cuidado em saúde e os possíveis futuros. Eu acho que as palestras que aconteceram de manhã foram vários gatilhos que facilitaram a minha vida aqui, né? Tem muita coisa que vocês falaram aí que eu falei assim, rapaz, ó, chutaram as bolas estão tudo aqui no ponto só para chutar, né? Então, contar um pouquinho para vocês da nossa experiência, né? A gente vem de Brasília, né? Em Brasília, a gente acaba tendo a máxima de ter que trabalhar com o governo de uma forma ou de outra, né? A gente sempre foi iniciativa privada, né? Só que atuando aí com mais de 20 órgãos da esfera federal, né? Atuamos durante muito tempo com o Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, TCU, TSE, BRB, MAPA, MMA, IBAMA, um monte de gente, né? Então, nesses últimos 5 anos, a gente fez bastante projetos, né, e conseguir impactar bastante gente, né. Talvez algumas das soluções que a gente fez, vocês tenham usado. Quem aqui já usou o ConectSUS? Uma boa parte. O e-título? Pix? Então tem chance da gente ter feito alguma coisa que vocês usaram, né? Então, fomos responsáveis por vários projetos aí na esfera federal, o ConectSUS, Coronavírus SUS, resultados das eleições, e-título, trabalhamos no projeto do Pix, né, do Banco Central, Banco do Flamengo, Enem, SISU, plataforma de fiscalização do meio ambiente, Jardim Botânico Rio de Janeiro, né? Então, acabamos trabalhando com muita solução legal, especificamente com a saúde, que é o tema que a gente veio falar aqui hoje. A gente tem uma experiência com o Ministério desde 2014, né? Isso permitiu com que a gente tivesse visto muita coisa de perto, né? E participado de muita coisa de âmbito nacional. Eu acho que essa vivência de estar em Brasília e de trabalhar no âmbito federal acaba sendo uma faca de dois gumes, né? A primeira é que você é sempre, qualquer projeto que você vai trabalhar, o impacto é gigantesco, né? O problema também é que qualquer projeto que você vai trabalhar, você tem um problema da máquina pesada que às vezes quer impor aquilo ali nos estados, nos municípios, na iniciativa privada, em todo que é lugar, e você não consegue sair muito do outro lado, né, em algum desses casos. E o que a gente vem falar aqui hoje, né, que são futuros possíveis da saúde, primeiro a gente precisa remontar um pouco do que é o passado, do que é um cenário que existe. Hoje a gente existe aí mais de 54 milhões de pessoas com plano de saúde, mas a gente ainda tem uma grande base da pirâmide que está no SUS, né? E quando a gente olha para 2030, a gente tem aí um potencial de pessoas, né, de mais de 100 milhões de pessoas acima de 40 anos em 2030. A gente tem uma inflação médica que sobe aí na média 450% acima do IPCA. E a gente tem um problema, né? Se nada mudar, se tudo continuar do jeito que está, em 2030, menos de 10% da população idosa vai ter condições de ter um plano de saúde, né? O que acontece quando a gente vê esse cenário aqui é simplesmente uma coisa vem na cabeça: caos, né? E aí a gente junta com um dado, né, de que hoje o desperdício em saúde no Brasil ele está na ordem de mais de 300 bilhões de reais por ano. No mundo, esse número representa 3,5 trilhão de dólares. Se a gente pegasse 10% desse dinheiro e reaplicasse em saúde, tirasse o desperdício da cadeia, a gente conseguiria cuidar da vida de 1 bilhão de pessoas, com o mesmo padrão de qualidade da Noruega, mesmo padrão de qualidade dos países de alta renda. Então, tem alguma coisa que a gente está fazendo muito errado nesse sistema, né, e que precisa ser repensado. Então, o questionamento que a gente trouxe, né, e que a gente se provocou a fazer quando a gente estava dentro do ministério, a gente falou, cara, a gente tem que sair para tentar fazer alguma coisa, foi
esse ponto, né? Será que isso é sustentável? A saúde como um todo, ela vem aí de um modelo hospitalocêntrico centenário, né? A gente tem aí anos e anos, tem pinturas de 1700, onde já tinha aquela pintura do médico lá, né, investigando o paciente, e você olha e fala assim, cara, se tudo continuar do jeito que está aí, cara, nós vamos quebrar o sistema e depois lá na frente não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Então, é preciso fazer uma provocação, né? E aí vocês me desculpem se eu for um pouco provocativo aqui hoje, mas a ideia é trazer, né, visões de possibilidades dentro do sistema de saúde e do que a gente pode fazer, porque no final do dia a gente vai deixar um legado para essa sociedade, e esse legado, ele é para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a comunidade como um todo. Né? A gente foi atrás de algumas pistas, uma delas é que tem esse estudo da Unidas aí que diz que se os planos focassem em atenção primária, eles poderiam reduzir 3,7 bi. Não é 300 bi, mas já é alguma coisa. Já dá para a gente começar a ter uma ideia. E aí, eu sempre fui um cara de inovação, né? Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com inovação, e eu sempre fui um cara de inovação, fui diretor de inovação por 10 anos, né? Então, eu sempre era o doido do futuro, né? O que estudava futuros, que fez um monte de curso, fiz curso da MWeb, fiz curso do Thiago Matos, fiz curso de um monte de gente aí, né? E acaba que nesse contexto, a primeira coisa que a gente foi olhar, tá, beleza, deixa eu entender então, quais são os futuros possíveis da saúde. Primeira coisa que a gente tem hoje no cenário é que a gente vive uma lógica de se quer, né? A partir do momento que a gente vive um modelo hospitalocêntrico, e esse modelo hospitalocêntrico, ele trabalha com um foco na doença, a gente viu aqui de manhã o pessoal do Moinhos contando aqui um pouco da história, né? E é fantástica a história de você fazer o cuidado continuado em saúde, trabalhar com essa visão de gestão value-based healthcare. Só que essa visão, né, e até o Arthur contou aqui, por isso, primeira bola levantada que eu acho que eu vou cortar. Ele levantou a bola aqui, poxa, às vezes eu tenho dado dentro do hospital, mas o problema já foi. Porque chegou a informação para mim aqui, só que aí, o que aconteceu lá atrás com aquele paciente? Eu não tenho essa informação, né? Então, falta uma visão de carteira digital de saúde, falta uma visão de personal health record, né, de registros pessoais do paciente, falta uma visão de interoperabilidade, falta uma visão de cuidado primário, falta uma visão de avatar, para que você consiga ter essa lógica do se quer sendo transformada em healthcare. Existem diversos sinais de futuro que trabalham com essa visão. Essa primeira camada, ela permite com que a gente trabalhe com um olhar agora de entender esse paciente no modelo de healthcare e começar a olhar para esse paciente no modelo de cuidado continuado, de lifelong wellness, né, de bem-estar continuado de saúde. Aí a gente vai falar de blended healthcare, de gamificação, né, de um cockpit de saúde, de value-based healthcare, de inteligência artificial, de interoperabilidade transversal, uma série de tecnologias que precisam ser utilizadas para poder transformar esse modelo de um modelo de healthcare para um modelo de bem-estar continuado. E, obviamente, o grande objetivo é que depois você consiga pensar em como é que eu faço esse paciente viver mais e com mais qualidade. Então, o eixo básico que a gente enxerga é como é que eu dou mais longevidade para o paciente, como é que eu otimizo e reduzo os custos da indústria de saúde e como é que eu empodero o profissional de saúde. Então, esse olhar, né, de 3 ondas de inovação foi um olhar que, para a gente, foi a base de tudo que a gente precisava pensar em termos de soluções, porque tecnologias para essas questões aqui existem, em maior ou menor grau. O que é que não existe? Alguém que consiga ter um olhar integrado de tudo isso. Né? E eu acho que a Maria Clara que falou, o problema de integração das informações é um problema clássico na saúde, a interoperabilidade é um problema clássico na saúde, que se discute há mais de 20 anos, e até então todo mundo estava pensando assim, não, mas o problema é clássico, mas meu silo primeiro, é isso que importa. Né?
E, obviamente, quando a gente pensa na saúde, a gente tem que pensar em melhorar a saúde das pessoas de uma maneira geral, dar mais qualidade de vida, dar mais bem-estar, né, em qualquer lugar para que ela caminhe para essa longevidade. Só que para isso acontecer, a gente tem alguns desafios, né? Você tem que pensar o modelo de saúde de uma maneira diferente. Isso significa que você tem que empoderar o paciente, criar uma espécie de Instagram da saúde, onde ele tenha todas as informações ali, e criar um modelo de interoperabilidade transversal. E quando a gente fala de transversal, ela é mais do que um olhar longitudinal. Ela é olhar para o paciente de uma maneira longitudinal, só que entender que esse paciente ele estava em outros lugares também ao mesmo tempo. Então, não é porque ele chegou no meu hospital, na minha clínica ou no meu laboratório que eu tenho todos os dados dele. Não. Às vezes ele passou por um postinho, tomou uma vacina, né, foi em algum outro lugar, e essa visão de dados ela está espalhada por natureza. Né? Isso vamos dizer assim, é uma premissa da saúde. A saúde ela é distribuída por natureza. Né? E para a gente enxergar essa interoperabilidade transversal, a gente teve que fazer algumas renúncias. A primeira renúncia que a gente teve que fazer, eu gosto de contar essa história, a gente teve que se colocar de uma maneira agnóstica. Né? Isso fez com que a gente olhasse para o mercado e falasse assim, cara, eu tenho que ser um player de saúde que não seja identificado por ninguém. A gente já recebeu propostas para ser incorporado, comprado, uma série de coisas por grandes grupos de saúde. Mas esse não é o propósito. Né? O foco é pensar de uma maneira agnóstica. Eu tenho certeza que se eu fosse uma startup apadrinhada por um grande grupo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Porque a gente não teria essa legitimidade para conversar com vocês de igual para igual e falar assim, cara, ó, não tem um carimbo nas minhas costas dizendo que é um grupo A, B ou C que está investindo na gente. Não tem isso. A segunda coisa, e a mais importante, é que a gente é orientado por propósito. Né? Quando a gente saiu do Ministério da Saúde, né, como prestador de serviço, para poder montar e fundar a IASES, o que a gente colocou como base é assim, cara, o Ministério nunca vai dar conta de fazer isso sozinho. Alguém tem que ir atrás dos municípios, alguém tem que ir atrás dos estados, alguém tem que ir atrás do setor privado, alguém tem que ir atrás da saúde suplementar. E vamos lá, nós não somos os salvadores da pátria. Nós só somos indutores de um movimento coletivo. A gente sempre coloca isso muito claro, porque a gente não vai dar conta de fazer tudo sozinho. A gente sempre pensa de uma maneira coletiva, porque é assim que se muda. E não um ou outro achando que vai conseguir resolver o problema da saúde de uma maneira geral. Né? E para fazer tudo isso, a gente tem que passar por alguns objetivos. Tem que quebrar essa lógica de self-care, tem que empoderar o profissional de saúde, tem que pensar no bem-estar ao longo da vida, tem que impulsionar esse caminho de longevidade, né, essa construção de maneira sustentável. E tudo isso começa olhando para a pirâmide do cuidado. Né? Se eu tenho que melhorar o contexto de saúde, o gasto de saúde, cara, a primeira coisa que eu tenho que ter um olhar é aonde que está o custo? Né? E como é que eu olho para esse custo de uma maneira diferente? Então, a gente precisa focar na atenção primária, precisa empoderar o cidadão e precisa inverter a lógica dessa ordem. Né? E isso se faz, e aí vem um pouco agora da parte tecnológica, quem gosta de tecnologia talvez vai achar legal, né? Da gente começar a ver o que dá para fazer dentro desse cenário que a gente contou para vocês até agora. A primeira coisa é entender que esses dados de saúde do paciente têm que ser representados de alguma forma de maneira digital. E digo mais, tem um outro ponto na saúde que ele é clássico. Os dados da saúde eles estão descentralizados. 1.2, tem muitos dados pessoais do paciente que não estão em lugar nenhum, só estão na mão dele, na cabeça dele. Então, para você criar esse gêmeo digital, você tem que quebrar uma barreira na cabeça do paciente, que é assim, tá, onde é que eu vejo o valor de colocar o meu dado que eu estou com dor de cabeça hoje de manhã? Ele tem que ver valor nisso. Né? E para isso acontecer, você tem que vencer o tal do desafio da interoperabilidade. Tem que vencer a tal da lógica dos silos, tem que entender o que é possível fazer dentro desse contexto. Né? A saúde,
ela é descentralizada, heterogênea e com interesses diversos. Então, você botar todo mundo para conversar é o maior desafio de todos. Como é que você bota os silos diversos para falar assim, não, eu vou compartilhar o meu dado aqui contigo e vou botar em risco o meu modelo de negócio por conta disso. É fácil fazer isso dentro do hospital? É fácil fazer isso dentro de uma rede de clínica? É fácil fazer isso dentro do laboratório? Não, você tem que dar condições para essa troca de dados acontecer, né? E até então, o que muita gente tinha feito em termos de soluções tecnológicas era, eu vou ter o meu servidor centralizado. Beleza, você e mais quantos? Né? Porque não tem ninguém que vai ter o seu servidor centralizado. Não vai existir uma base única que centraliza todas as informações. Aí, não, então vamos fazer barramento. De novo, centralização, é silo. Não, então vamos fazer data lake. Não, você só deu um nome diferente para aquela mesma coisa. Você está centralizando do mesmo jeito, né? Todos esses problemas, eles partem do pressuposto que a saúde é centralizada. Não é. A saúde é descentralizada por natureza. O custo de armazenamento dessas estruturas é altíssimo e a performance é inviável. Quando você fala, então, em imagens, em PACs, é absurdo você querer armazenar todas as imagens do planeta num lugar só. Não tem como. Então, essa premissa a gente tinha ainda na época que a gente recebeu para analisar um projeto do Ministério da Saúde, né, um PROAD que eles tinham lá, e foi quando a gente, né, deu a nossa sugestão sobre o que a RNDS poderia fazer. Ela se propôs a ser esse ambiente de troca de informação, hoje já definido em portaria do Ministério da Saúde 1434. O pessoal também falou sobre legislação, né? Precisa ter uma legislação. Existe um monte de legislação hoje que já facilita a troca dos dados do cidadão, a começar pela LGPD. Mas tem uma série de portarias, tem PNIS, tem a Estratégia de Saúde Digital Brasileira e tem alguns projetos de lei também que estão acontecendo, né? Tem um projeto de lei que passou no Senado, que é o 3814, agora ele está agrupado no 5873 de 2013, que está na Constituição, está na Comissão de Seguridade e Família lá da Câmara, que se passar, será obrigatório o envio de dados, sob pena de tomar multa de vigilância, né, porque não está cuidando da saúde do paciente. Então, tem uma série de coisas hoje que já dá condições para isso, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, cara, se existe possibilidade de fazer isso, a gente precisa de uma tecnologia que seja compatível, né? E o blockchain é essa tecnologia que é compatível. Vocês viram a Ana Flávia contando aqui sobre interoperabilidade, sobre uma série de possibilidades, né? O blockchain, ele é feito para isso. E, inclusive, ele entrega confiabilidade, distribuição e rastreabilidade. Isso é o que quebra a lógica da centralização de uma maneira segura e dando garantia para que os silos consigam trabalhar suas informações do jeito que devem, sem vazar essas informações para outros silos e garantindo o direito do paciente de ter essa informação de um lugar e do outro, né? Eu acho que essa sacada do blockchain, né, que a gente percebeu isso ao longo do tempo, que, vamos lá, o Brasil hoje é reconhecido mundialmente pelo case da Rede Nacional de Dados de Saúde. Eu estava em setembro em Dublin, a gente falou 3 vezes seguidas no Repeled Global Forum. O nosso case brasileiro é o maior case de blockchain em saúde do mundo, com mais de 1 bilhão de transações. Então, assim, não é possível? Será que a gente está falando de coisas que são surreais? Não, a gente está falando de um projeto daqui do Rio Grande do Sul também, o Minha Saúde Digital, onde a gente tem aqui players, aqui, tem o Leandro aqui, tem o Luiz aqui, né, que são players que participaram do projeto aqui, em loco, né, e criou-se um ambiente onde você consiga viabilizar essa troca de informações entre os players de saúde, respeitando os seus padrões, para criar isso aqui, ó, uma linha do tempo. O grande objetivo, no final do dia, é criar essa linha do tempo, é criar essa estrutura aonde, se eu passei no Ernesto Ornelis, se eu passei na Unimed, se eu passei na Santa Casa, se eu passei no GHC, não importa. O dado
vai estar lá, né? E garantindo a segurança para o paciente, e garantindo a segurança para o dono do silo, de forma que você consiga realmente criar essas pontes de informação. Só que isso aqui, gente, é só o começo da conversa. É só um habilitador para uma série de coisas que dá para fazer depois disso aqui. A gente começa falando sobre linha do tempo, porque a partir do momento que eu crio uma linha do tempo, eu começo a dar garantias de cuidado da informação do cidadão, igual a Aline falou aqui mais cedo, né, para que a gente consiga pegar essas informações do paciente, para que ele possa ser o CEO da sua própria saúde e para que ele tenha condições aí sim de fazer continuidade do cuidado, com uma Health Digital Wallet, com todas as suas informações, do jeito que ele precisa, etc. E tal. E digo mais, vamos lá. Tem uma coisa aqui que quando a gente conta, o pessoal não acredita. Eu não vendo o meu aplicativo. O aplicativo da IAS não é vendido, ele é gratuito, inclusive para os players que querem utilizar. Sabe por quê? Não estou preocupado com isso aqui, cara. Isso aqui deveria ser commodity. Eu não quero ser a carteira digital de saúde do paciente, blá, 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 blá. Não é esse o objetivo, gente. A gente tem que ser infraestrutura para fornecer para o paciente as possibilidades de dar essa condição de continuidade do cuidado. Tudo isso, obviamente, 100% baseado em LGPD. Então, a lógica é que a gente tenha esses robôs de busca de prontuário, essas informações simplificadas, para que a gente faça essa ponte entre os diversos players da cadeia de saúde e criem uma visão de coordenação do acesso. Aqui é que vai começando a ficar legal, principalmente para o pessoal que é médico aí, do time de saúde e tudo mais. Porque aqui você começa a empoderar o profissional de saúde. Você cria uma visão de um avatar de saúde, aonde o profissional de saúde ele começa a ver aquela visão longitudinal de saúde, independente se o dado está dentro da instituição dele ou está fora, e ele começa a tomar decisões. Então, nessa hora, o profissional de saúde, ele começa a ter uma visão de linha do tempo integrada. Esse caso aqui é um caso clássico. Isso aqui é do Minha Saúde Digital. Aqui está lá, ó, Hospital Nossa Senhora Conceição, do lado de cá, Santa Casa de Misericórdia. Estou comparando casos entre duas instituições diferentes. Isso aqui é resultado do nosso trabalho aqui, né? Só que eu posso comparar resultado de exame também, entre os diversos laboratórios. Criar curvas de exames entre os diversos laboratórios. E aí começar a gerar modelos de inferência, porque aí você começa a ter uma visão integrada, eu começo, esse cara aqui potencialmente tem Covid com complicação, ele pode ter doença tal, ele pode ter a doença tal, aí eu começo a ter uma visão mais integrada, né? E essa visão integrada, ela traz esse contexto do histórico de saúde, das informações já atualizadas de anamnese, né? Das diversas informações do prontuário, e nessa hora, vamos lá, a gente se integra com qualquer prontuário, com qualquer sistema, com qualquer RIS, com qualquer LIS, só que o que a gente desfecha é isso aqui, ó, uma linha de cuidado associada ao Aishan, de forma que eu possa pegar aquele paciente, enquadrar esse paciente nessa linha de cuidado, saber o que eu preciso fazer com esse paciente e, a partir daí, fazer continuidade do cuidado do jeito que precisa. Né? Então, com isso, eu começo a entregar uma ferramenta, por exemplo, para o município, e um programa de saúde da família. Eu entrego para o ACS a lista de pacientes que ele tem que visitar na ordem que ele tem que visitar. Eu entrego para o paciente uma visão do acompanhamento de saúde dele, onde ele pode fazer a gestão do tratamento dele ali, e ele pode fazer um bate-bola com o médico. Você começa a ter informação no tratamento, na terciária, por exemplo, do que o paciente teve de efeitos colaterais ao longo do tempo. Você começa a ter condições de orientar o tratamento do paciente, com dicas personalizadas. Você consegue criar ambientes onde você leve o tratamento para mais próximo dele. Essa é uma cápsula que a gente desenvolveu, que leva telemedicina para dentro de empresas. Essa aqui, por exemplo, tá lá em São Paulo, nos hotéis da Rede Accor, né? Então, a empresa utiliza esse ambiente, né, para poder criar uma estrutura de cuidado em saúde ali, integrada com aquele paciente. Isso aqui é Anywhere Healthcare. É um cuidado a qualquer lugar. Só que aí você começa a criar ambientes
realmente de troca e de interação entre paciente e médico. Que é aquilo que o Arthur falou aqui, será que existe coisas possíveis, tecnologias para que isso... Aqui, estou mostrando, isso aqui está pronto, gente, né? Não criei de agora até da hora que ele falou até agora, não. Está aqui, pronto. Né? Mas na prática é isso, você cria um ambiente de interação entre o time de enfermagem, entre o time de navegação do cuidado e o paciente, né, no modelo de continuidade do cuidado, e, obviamente, isso gera uma série de informações para análises e uma série de condições. Só que o tema da palestra é futuros possíveis da saúde, né? Então, assim, até agora, tudo que eu falei para vocês não é futuro, é presente. Isso tudo já existe, já pode ser feito, né? E vamos lá, não depende da gente aqui, não. Tem um monte de gente, tem um monte de startup, um monte de empresa que está fazendo um monte de coisa legal, mas tecnologia já existe. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para todo mundo é assim, cara, será que tem uma barreira tecnológica? Não, não tem. Todas as tecnologias que se precisam para fazer interoperabilidade, continuidade do cuidado, né, tratamento integral do paciente, visão de cuidado, medicina preventiva, as tecnologias já existem. Agora, o que é um ponto a se trabalhar são as possibilidades depois disso, né? E aí a gente tem que falar de impacto radical, porque a gente precisa ir para um lugar agora, que é um lugar um pouquinho mais desconfortável, né, porque é inovação meio radical aqui, mas para um lugar que precisa ser repensado. Será que o modelo de saúde atual, ele é sustentável? Voltamos à pergunta. Não adianta, às vezes, eu só melhorar os desperdícios. Vai melhorar, mas talvez eu tenha que repensar novas formas de financiamento de saúde, novas formas de trabalhar com a saúde. E é nesse sentido que a gente vai começar a falar um pouquinho agora. Quando a gente olha para o sistema de saúde como um todo, o custo, né, quanto se gasta em saúde em países de renda baixa, está na faixa de $34 per capita, contra $3.313 em países de mais alta renda. Será que isso aqui está certo? Será que a gente tem que pensar só no modelo tradicional aqui, ou será que a gente tem que começar a olhar para isso aqui? Então, vou voltar de novo aos nossos princípios lá atrás. Quando a gente olhou para propósito, uma das coisas que a gente teve muito claro na nossa cabeça era o seguinte, cara, não adianta eu ser uma startup que vou pensar no EBITDA, no múltiplo, no próximo valor, em multiplicar por 5x, 6x, 10x. Então, a gente também teve que fazer uma escolha. A gente não tem nenhum venture capital investindo na gente. E nenhum grande grupo. Né? E, obviamente, essa é uma escolha que é difícil de fazer, porque você trabalha com outros tipos de formas de trabalhar, né? O dinheiro teoricamente mais fácil está nessas duas fontes de financiamento, mas isso nos dá muita liberdade para trabalhar. E nos dá liberdade, inclusive, para pensar em modelos diferentes. Em que, cara, eu não preciso criar soluções só para os privilegiados que estão nessa sala aqui, que têm planos de saúde. Eu tenho que começar a pensar em modelos para quem realmente precisa de saúde de verdade. Are we ready to the future of healthcare? The world population is aging. Inequality is a problem worldwide. And waste in healthcare is unsustainable. It is necessary to challenge the status quo. Change the sick care model. Deliver health to all who need it. Anywhere. The patient must be the CEO of his own health. Have his health digital wallet. Get engaged in care throughout his life. We are a sustainable healthcare ecosystem, eliminating intermediaries, reducing waste, and giving it back to fund healthcare in a sustainable way. We are insurgents, initiators, but only inducers. We need everyone, healthcare professionals, pharmaceutical industry, hospitals, health insurance, and mostly, you. We are Kali, the
world's first decentralized sustainable health community. Let's change the world's health together. Join us. Então, foi devido a isso que a gente criou a Kali. A Kali é uma DAO, né? Vocês já aprenderam de DAO agora na última apresentação, né? Onde o grande objetivo dela é ser um ambiente de redução de ineficiência, de facilitação do acesso à informação para o paciente e de reinvestimento disso em novos modelos de saúde. Então, a gente criou, vou simplificar aqui, uma espécie de NFT para o paciente, que se chama Soulbound Token, onde esse token dá para mim, paciente, o direito de ter acesso aos meus dados. E eu passo a ser o controlador dos meus dados. A partir do momento que isso acontece, esse meu direito faz com que eu tenha poder de negociar com a indústria, de uma maneira geral. Seja com plano de saúde, seja com a minha empresa, seja com a indústria farmacêutica. Então, eu habilito uma série de possibilidades. E, obviamente, como ela é uma DAO, ela foi pensada para ser do planeta e não nossa. Né? Então, a gente até se posiciona como iniciador e indutor da DAO. Né? A DAO, ela é para todos que quiserem contribuir, que quiserem participar, que quiserem trabalhar em uma série de projetos aqui, é super bem-vindo. Né? A gente tem, graças a Deus, tendo aí uma participação muito boa de algumas entidades, ONGs, instituições. A gente fez alguns projetos muito legais. A gente fez um projeto agora no Xingu, levando tecnologia para atender o pessoal de aldeia indígena. A gente está criando agora um modelo de centro de saúde digital para essa população. E a gente está criando, né, um ambiente, obrigado, um ambiente onde a gente consiga levar saúde para quem realmente precisa. Né? Então, a gente está criando um centro de saúde digital humanitário, onde a gente leve isso para comunidades, para uma série de ambientes onde a gente reduz as ineficiências de saúde do sistema e reinvista isso para quem precisa de verdade. Então, vou mostrar para vocês aqui um projetinho que a gente fez em Minas Gerais, esse ano, numa das maiores ocupações da América Latina. Belo Horizonte, Brazil. Largest urban occupation in Latin America. From the third largest city in Brazil. In 2022, they still did not have electricity or access to quality healthcare. And no one to look out for them. Forgotten. We believe in a warm welcome. In real healthcare. In the right to dignity. A human look is needed. Tender. And sustainability. We are Kali. Technology delivering purpose. Combining access to health. Care for the forgotten. Awakening a sense of community. Então, essas estruturas, né, elas permitem a gente levar atenção primária, uma série de condições para áreas de difícil acesso, né, cuidado integral para o paciente, só que isso repensado com novos modelos. Né? Então, essa foto aqui, eu vou até contar, a gente tirou essa foto aqui ontem à noite, quando a gente foi jantar, né, num restaurante aqui, perto do hotel onde a gente está. Isso aqui, para mim, representa a mudança. Quando você olha para um restaurante que está preocupado com gestão de resíduos, você começa a falar assim, cara, tem alguma coisa diferente. E o restaurante era repleto de jovens lá, jantando, né, e preocupados também com esse tipo de coisa. Será que esse tipo de leitura não vai começar a acontecer nos nossos hospitais? Nas nossas clínicas, nos nossos planos de saúde? Será que esse olhar não é necessário de financiamento sustentável? Então, a gente tem feito alguns projetos de saúde sustentados com projetos, né, que a gente chama aí de ESG. Então, por exemplo, a gente tem um projeto em parceria com uma empresa que a gente faz
o mapeamento e estruturação de créditos sustentáveis de floresta em pé, e o dinheiro que isso gera sustenta projeto de saúde. Então, sustenta CSD, sustenta uma série de coisas. Outro projeto que a gente fez foi esse aqui, ó. Energia, né? Ou seja, energia solar, energia limpa. O dinheiro que se gera na energia limpa, parte disso ajuda a sustentar a saúde. É esse tipo de coisa que a gente fala sobre novos modelos de financiamento da saúde. Esse tipo de pensamento, cara, grandes empresas, grandes grupos, eles precisam gastar dinheiro em ESG. Isso é necessário. Só que hoje o que existe mais no mundo é greenwashing. O cara gasta dinheiro e não necessariamente é da maneira correta. Pô, e se a gente começasse a pensar em projetos de economia circular? E se a gente começasse a pensar em projetos onde você retroalimenta o sistema? Né? Onde esse investimento em energia volta para ser alimentado em saúde. Onde o município, por exemplo, pode doar um terreno, constrói essa usina solar e o dinheiro que volta para a saúde. Pô, não tem que mexer no caixa do município. Tem uma série de formas de pensar a saúde de uma maneira diferente, de uma maneira sustentável. Né? E, obviamente, quando a gente fala da DAO, a gente fala de governança distribuída. Por exemplo, para investimento em ciência. Por exemplo, para investimento nas comunidades. Por exemplo, por doação de crowdfunding. Então, tem uma série de formas de repensar esses retroalimentações dos projetos em saúde para desenvolvimento sustentável daqueles que realmente precisam. Então, a IASES, ela tem um braço muito no tradicional, né, onde a gente está baseado no modelo de saúde incremental, baseado em valor, né, e a CALI, ela tem um modelo de saúde sustentável baseado em inovação radical. E o que a gente faz são projetos, né, que a gente chama de In Real Life Labs, são projetos de vida real, mostrando que é possível de verdade fazer. O Minha Saúde Digital é um caso disso, né? O convite que eu faço para todos é: temos que atuar como comunidade, temos que atuar em conjunto, né? Estamos à disposição para trabalhar com todos no que for necessário, porque a nossa visão é que a interoperabilidade ela só tem que ser um meio. A continuidade de cuidado tem que ser um meio, né? Essa carteira digital de saúde tem que ser um meio para que a gente atinja, no final do dia, o bem-estar continuado. E quem sabe um dia a gente começa a falar de manutenção de saúde, com mais prognóstico, com mais prevenção, um paciente mais ativo, um médico como gestor de saúde. É isso, gente. Eu não sei se tem tempo, se não tem, como é que tá. 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Não, a pergunta é mais uma provocação, um exercício de bola de cristal. Uhum. Na tua experiência, tu acha que um dia a gente vai conseguir, descentralizando todos esses dados e abrindo todos esses dados, a gente vai conseguir usar eles de maneira epidemiológica, de prever não só o paciente, mas prever em comunidades, e aí talvez a gente tenha uma nova leitura da saúde, da atenção primária e, né, promoção, prevenção e educação em saúde, fazendo tudo isso que tu falou, de deixar o paciente mais ativo, colocar o paciente no centro, usando esses dados, esse grande silo de... Eu te digo o seguinte, isso já é possível hoje em termos de tecnologia. A discussão que precisa existir nesse momento é uma discussão de assim, cara, nós vamos trabalhar enquanto colaboração, enquanto comunidade, ou nós vamos ficar cada um brigando pelo seu pedaço aqui? Qual que é o momento que a gente quer? Qual é o lugar que a gente quer estar? É um lugar da colaboração ou é um lugar da briga, né? Porque o grande problema dos dados em saúde era que, até então, ninguém compartilhava, porque você invade a lógica de negócio do cara. Você invade o bônus do cara no final do ano. Esse é o problema. A partir do momento que você cria agora um ambiente de tecnologia em blockchain, que dá esse tipo de segurança, que inclusive entrega todos os aspectos que a LGPD entrega, inclusive entrega as possibilidades de fazer um ambiente de open health. Porque no final do dia, o grande interessado de tudo isso é quem? É o paciente.
Você consegue, com tecnologia, hoje fazer isso, e tem um case prático real aqui no Rio Grande do Sul. Chama Minha Saúde Digital, projeto capitaneado pela Sandra no Ecolab. Não é uma loucura, um sonho. Isso existe. Agora, a discussão que eu acho que tem que ter é uma discussão de como é que a gente evolui isso para um modelo de pensamento conjunto. Né? Essa é a provocação que eu acho que a gente tem que fazer, né, de uma maneira geral, para todos que estão aqui, mas não só para todos que estão aqui, mas para que a gente comece a pensar mais em comunidade mesmo. Quem mais? Quais foram as blockchains que foram utilizadas? Hyperledger Fabric. E na parte privada, né? E na Kali, Polygon. E alguma dessas tem alguma situação tipo que a Cardano tem na Midnight, que é o dono do dado, ele permite dar essa informação ou não? Ele tem esse poder? Todo o controle está feito na base da Health Digital Wallet de maneira privada, ou seja, se eu quiser pegar meu dado e colocar armazenado no meu celular dentro da minha Health Digital Wallet, eu posso. Se eu quiser liberar isso, é a minha chave privada que criptografa o dado. Logo, se eu não quiser, eu não compartilho meu dado com ninguém, porque isso é uma escolha minha, do paciente, entendeu? E nessa hora a gente trabalha com o conceito de dual blockchain, né? Tem a parte da timeline está numa estrutura e o dado em si está numa estrutura permissionada, né? De forma que a gente consiga garantir, inclusive, a segurança dos silos. Então, precisa dessa engenharia tecnológica para conseguir fazer esses dois lados. Permite mais uma só? Claro. E o custo das transações, quem é que paga? Então, no modelo privado, essas estruturas elas podem ou ser instaladas on-premise, aí acaba ficando dentro da estrutura, né? O Hyperledger Fabric instalado na estrutura on-premise do hospital, da rede clínica, do laboratório, ou na nuvem, aí é custo de nuvem, né? Então, para a estrutura privada, esse custo da transação praticamente não existe, porque é uma rede permissionada e que não tem gas cost, nem nada disso. Na estrutura pública, aí como é Polygon, o custo é mais baixo. E o que a gente transaciona, exatamente. Então, a gente cria o NFT, né, que é o Sobald Token, esse custo é nosso, a gente que banca, né? Então, a nossa ideia é assim, que eu estruture a operação para eu conseguir criar um Sobald Token para pelo menos uma pessoa. E aí, se ela quiser fazer mais coisas com aquilo ali, aí ela tem que pagar o custo daí para frente. É isso. Olá. Olá. Vocês têm alguma estratégia para evitar que esses dados sejam usados por empresas para selecionar o tipo de paciente que tem acesso ao seguro-saúde ou acesso à sua empresa específica? Vamos lá, excelente pergunta. Uma coisa que a gente deixa muito claro é que assim, o dado é do paciente. É ele que tem a chave, é como se você tivesse aqui o seu celular e você entregou seu celular na mão de alguém. Se ninguém tem sua senha, ninguém abre. Agora, a partir do momento que você entregar seu celular com a sua senha, está aqui minha senha do banco, está aqui minha senha. Esse dado que você entregou aberto para alguém, né, ele implica uma responsabilidade sua da entrega do teu dado. Então, a lógica que a gente parte do pressuposto, que é uma lógica que a LGPD também preconiza, é assim, cara, o dado é do paciente. A gente sempre prepara o paciente com educação para que ele não saia distribuindo o dado dele por aí. Mas eu não tenho controle de dizer assim, ó, é a mesma coisa eu falar assim, ó, não dá sua senha para ninguém. Só que se você der, eu não posso fazer muita coisa. Eu acho que o grande problema hoje é que a gente vive uma era em que a gente consente com tudo sem nem olhar o que é. Exatamente. Né? Mas do jeito que a gente faz, a gente toma esse cuidado, principalmente quando é nessa visão de compartilhamento do meu dado de saúde, né, com alguém. Acho que esse é o grande ponto ali. Eu acho que educação em saúde nessa hora é fundamental. Só finalizar. Smart contracts seria um meio de também viabilizar esse mau uso dos dados?
Então, a gente tem dentro da estrutura, né, os smart contracts de que todos os players que estão dentro da rede, então vou dar um exemplo aqui do Minha Saúde Digital. Eu tenho vários players dentro da rede, todos eles sabem qual que é a regra do jogo. A regra do jogo é, o dado do paciente está aqui nesse formato, dessa forma. Se o paciente pedir o dado dele, eu tenho condições de entregar isso para ele. Mas essa proteção, ela está sendo feita pelo smart contract, inclusive todos os participantes da rede, a garantia que eles têm de que o dado dele, silo, não vai ser vazado para o silo do lado, é o que está escrito no smart contract. Então, eu, né, enquanto pensando como silo, eu tenho essa garantia hoje na tecnologia que me facilita o que não tinha antigamente. Perfeito. Obrigado, gente.